Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, guardai-vos no amor de Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a falsidade. A carta de Judas é uma daquelas cartas pequenininha no seu tamanho, mas poderosa no seu conteúdo. Judas, ele é o irmão de Jesus. Não se recorde, os irmãos, que Jesus tinha outros irmãos. E dentre esses outros irmãos, tinha um por nome de Simão, outro por nome de José e nominado Judas. E também há o outro Tiago, que foi o pastor da igreja em Jerusalém. E Jesus também teve outras irmãs. Alguns dizem que eram primos irmãos, nada disso. Eram irmãos por parte de mãe, não por parte de pai. Porque Jesus é o único ser que teve como homem mãe e não teve pai, e como Deus tem pai e não tem mãe. Então ele é único em seu gênero. Agora Judas, ele é do relacionamento entre Maria e José. Nasceu Judas. E Judas não cria em Jesus no começo da vida revelativa de Cristo como Messias. Ele não cria, como também não cria grande parte dos seus irmãos. Mas eu acredito que houve um ponto crucial na vida de Judas, que foi após a ressurreição de Cristo, que o levou a acreditar também que Jesus era e é e será o Messias. E essa fé, o tornando ele cristão, seguidor de Cristo, no ano entre 68 a 72 depois de Cristo, ele escreve essa carta que leva como autoria o seu nome. Ele escreve para as igrejas de uma forma geral, em várias partes. Sabe que naquela época era muito difícil escrever uma carta e fazer chegá-la a muitas partes. E por isso contava, às vezes, com copista, que a pessoa ia copiando, ia transferindo. Judas foi a última das cartas incluída no cânon. O cânon era as regras que se utilizaram para declarar se uma escritura tinha inspiração divina ou não. A palavra cânon significa vara de medir. Então tinha alguns critérios que se fazia necessário todo o escrito ser submetido. Se eles sobrevivessem àquele teste, então ele era incluído no cânon como sendo escritura divinamente inspirada. Uma das questões que se levava muito em conta era sobre quem foi o escritor. Segundo, o que versava o escrito. Terceiro, se o escrito era conflitante com os demais livros já aceitos. Era em torno aí de várias regras, em torno de umas 10 regras, que o escrito era submetido. E se ele conseguisse passar, ele era incluído no conjunto dos livros que leva como livros sagrados. E Judas foi uma das últimas escrituras incluído no cânon do Novo Testamento. Não porque ele não passou no teste, simplesmente porque havia uma certa organização de cada livro ser submetido e assim por diante. Agora, a segunda carta a Pedro
é muito semelhante à carta de Judas. Alguns até dizem que Pedro plagiou o que Judas escreveu. Outros dizem que Judas plagiou o que Pedro escreveu. Na verdade, irmãos, a semelhança não quer dizer plágio, mas simplesmente, quem sabe o Espírito do Senhor queria que contássemos com duas palavras fortes, semelhantes, para atingir o objetivo. Então Judas, este irmão de Jesus, por volta do ano 68 a 72, ele escreve a sua carta às igrejas. Interessante que ele está com um propósito fixo sobre o tema que ele quer escrever. E o desejo dele é escrever sobre a comum salvação. Alguns aspectos da salvação, alguma vida que os salvos experimentavam neste estado de salvação. Mas, repentinamente, o Espírito do Senhor muda o foco de Judas, muda o propósito de Judas. Ele que tinha a pretensão de escrever sobre a comum salvação, é levado a escrever, como ele mesmo disse, que iria escrever sobre a fé, sobre a guerra da fé, ou a batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos. O que levou Judas a mudar o tema? O que levou ele a focalizar um tema completamente diferente daquilo que ele havia proposto a escrever? Primeiro, foi uma orientação clara do Espírito Santo. Isso acontece muito com aqueles que pregam o Evangelho. Muitas vezes você prepara o tema, acerta o tema, rebusca o tema, passa uma semana preparando aquela mensagem para pregar, e quando chega na hora, o Espírito de Deus muda tudo. E feliz é o homem pregador, crente, o dissertador da Bíblia, que sofre estas mudanças do Espírito Santo, porque significa que ele está aberto à voz do Espírito Santo. E Judas aqui, ele simplesmente está aberto a esse direcionamento do Espírito Santo, e ele agora vai escrever sobre uma situação que as igrejas estão vivendo naquela época. Irmãos, nós muitas vezes caímos naquela doce ilusão de pensarmos que as igrejas primitivas não tinham problemas. Nós caímos nessa doce ilusão. Não, era só glória, era só bênção. Nada, irmãos. Esquece isso. Se você fizer uma leitura cuidadosa, você vai ver que a igreja primitiva tinha os mesmos ou mais problemas do que a igreja de hoje. Aí você diz, é que quando eu leio eu só vejo as coisas boas. É lógico, é lógico, irmão. Porque são pontos, não se esqueça que Atos dos Apóstolos é a história do início da igreja. Mas ali também tem problemas. Para que você tenha uma ideia, naquela igreja primitiva havia brigas, tinha mentirosos dentro da igreja, tinha gente que tinha uma fé vacilante, tinha outros que professavam a Cristo, mas também queria amar a lei de Moisés, tinha uns que perseguia até quem pregava. Então era a igreja primitiva, com os seus problemas. Mas havia um problema de forma geral, que estava afetando a igreja, que era a falsidade, o ensino falso. E isso estava causando verdadeiramente desintegração da própria igreja. Porque o falso, ele tem uma imitação quase que 90% de verdadeiro. Porque o falso, muitas vezes é difícil você
descobrir. Ele passa desapercebido muitas vezes, ou outras vezes ele propaga o seu ensino falso com uma certa cara de piedade. E Judas, então, sendo orientado pelo Espírito Santo, começa a notar que no bojo da igreja está se levantando uns homens que estão trazendo um ensino falso. E este ensino falso traria dificuldades para a fé daqueles que um dia tinham abraçado o Senhor Jesus Cristo. Porque uma pessoa que abraça a Cristo como Salvador, ele corre os riscos de ser enganado com a coisa falsa. E a falsidade da época de Judas, ela não diminuiu com o combate de Judas. Não, ao contrário, ela tem se multiplicado. E nos dias de hoje, a falsidade, ou os falsos que proclamam a falsidade dentro da igreja, tem sido enorme. O mundo cristão tem sofrido como aqueles que professam ser cristão, mas têm um doutrinamento completamente distanciado dos princípios que norteia a fé viva e cristalina que é a fé cristã. Hoje você olha, há muitas vezes aqueles que estão dizendo, não, tem o pessoal do não tem problema. Há aqueles que encontram até mesmo versículos bíblicos para dar sustentação à sua falsidade, à sua falsa ideologia. Há outros que vêm com um ensino falso, tentando até amenizar a verdade. Tem outros mais que é descaradamente falso e ele não está nem aí. Ele solta a falsidade dele, como que dizendo, isso é o que eu creio, e aí está. E Judas trata esses falsos com uma força tão grande da palavra, chama eles de estrelas errantes, de nuvens sem chuvas, chamam ele de toda espécie de maldade, carregados de maldade. Paulo também teve o mesmo problema com essa gente. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Na época de Paulo, os falsos já tinham formado para si até um evangelho particular. E nos dias de hoje, o que nós temos visto são pessoas que estão também formando para si uma Bíblia particular. Alguém já até disse, em certa ocasião, que a Bíblia precisa ser repensada. Que o doutrinamento da Bíblia para esta geração já não serve mais. Horas esta, meus irmãos, a palavra de Deus, ela permanece. Jesus disse, passa céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, os homens, com a sua falsidade, eles querem fazerem uma Bíblia para eles. Uma Bíblia para eles. Uma Bíblia que não lhe ataque os seus pecados de estimação, não lhes ataque as suas ideologias terríveis, abortivas, transviadas, desnaturadas. Eles querem uma Bíblia que embalem eles e diga, olha, continue assim que está tudo bem. Então os falsos, eles estão disseminando a sua falsidade por toda parte. E o mais lindo de tudo isso, irmãos, é que ainda que haja tanta falsidade, mas os verdadeiros sempre prevalecem. Essa é uma realidade. Nesses versículos 20 ao 23, nós encontramos algumas instruções necessárias para o crente viver neste mundo de falsidade, neste mundo de mensagens falsas, de pessoas falsas, de profetas falsos, para que ele possa viver e viver vitoriosamente. Agora, meus queridos, o encargo dado
por Deus a mim e a você é que nos conservemos, nos guardemos, nos protegemos. Este é o encargo. Isto vem com poder de imperativo, não é optativo. Não é se você opta para ser ou para conservar. Mas é um imperativo com força de mandamento. Esses dias atrás eu disse, o cristianismo não é passivo. Se você pensa que o cristianismo é passividade, você está equivocado com isso. O cristianismo é um método ativo de vida. Ah, eu sou um cristão passivo. Pois bem, meu querido, todo cristão passivo, ele tem a doce proporção de tornar-se omisso. Cristão passivo pode tornar-se cristão omisso. Jesus falou com a igreja de Laodiceia: não és quente e não és frio. Como você é morno, eu vou vomitar você. Era Jesus dizendo, você me provoca náuseas. É isso. O crente passivo provoca em Deus náuseas, ao ponto de o próprio Jesus dizer, eu vou te vomitar, eu vou te vomitar, eu vou te vomitar. É uma palavra dura? É. Ah, mas Deus não é Deus de amor? É, meu irmão, esse Deus de amor. Esse Deus de amor vomita também cristão passivo, igrejas passivas, igrejas que não ativam o seu posicionamento contra o pecado, contra a maldade, contra a transviação de um século que caminha para as trevas. Nós, com aquele medo de achar que devemos ser politicamente correto, estamos correndo o risco de dizer que estamos adorando a Deus e morremos abraçados com Satanás. Ou tomamos um posicionamento contra a falsidade e declaramos a verdade, porque a Bíblia disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou então, seremos simplesmente mais um grupo de um clube fechado que não tem sentido de existir. A igreja existe para mostrar a mão certa que a humanidade deve andar em direção a Deus. Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A responsabilidade paira sobre nós. Então, neste mundo que está em estado de putrificação, qual é o posicionamento da igreja? A igreja deve estar firme em Deus e prevalecendo e cultivando os princípios norteadores da vida. O dia que a igreja perder isso, ela deixa de ser igreja. E tem muitas igrejas, irmãos, que Jesus Cristo já não aparece por lá. Tem muitas igrejas que o Espírito Santo bateu asa e voou. E só o caco. Tem nome de que vive, mas está morta. Acabou. Porque elas não se posicionaram na hora que a falsidade se apresentou. Qual é o processo que eu e você devemos tomar para conservar-nos como verdadeiros cristãos diante de uma falsidade que está destruindo a muita gente? Manter-se no amor de Deus. Olha o versículo de número 20. Ele diz assim, vós, porém, amados, versículo 21, melhor, parte A, guardai-vos no amor de Deus.
Há uma tradução que diz: conservai-vos no amor de Deus. Em um mundo em que a falsidade tem dominado milhares de coração, qual é o processo de conservação que eu, como crente, devo tomar para a minha vida? Conservar-me no amor de Deus. Como assim conservar-me no amor de Deus? Mergulhar neste amor, banhar-se neste amor, estar submerso neste amor. Neste mundo de falsidade, o amor ainda é o pináculo que reflete a verdade sobre a terra. O amor. Este amor, irmão, manter-se no amor de Deus, existe alguns tipos de amor. Existe o amor eros, que é aquele amor físico, de atração física. Existe o amor filéu, que é o amor entre familiares, ou o amor de irmãos. E existe o amor agapô, ou HP, que é o amor de Deus. O único amor verdadeiro cristalino é o amor de Deus, o amor ágape. Por que o amor de Deus? Porque o amor de Deus é o amor incondicional. Como assim? É aquele amor que ama sem pedir condições, sem impor condições, sem dizer se você tem que fazer ou deixar de fazer. Ah, eu te amo, mas se você fizer isso, não. Deus te ama, ainda que você não faça nada. Ele nos ama. Este é o amor condicional, incondicional de Deus. O amor de Deus, ou o amor ágape, ou amor agapô, é aquele amor do sacrifício, que está disposto até mesmo a morrer. E ele provou isso. Paulo disse: Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor não é amor que mata, é amor que morre. O amor que mata é o amor do fanático. O amor que morre é o amor do discípulo. A diferença entre o fanático e o discípulo é que o fanático está disposto a matar por suas ideologias e pelos seus líderes. O amor do discípulo é um amor diferente, que está disposto a morrer pelo aquele que ele segue. É diferente. É diferente. Então, o amor, ele é nessa natureza. Então, como vencer essa falsidade? Submerja-se neste amor. Porque se você estiver no amor de Deus, até os falsos serão amados por você. Agora, amar, irmãos, amar. Muita gente equivoca-se com o que é amor. O que é amar? Amar é fazer o melhor que eu sei e posso em favor do meu semelhante. Isso é amar. Ah, eu preciso sentir pelo menos o couro arrepiar, a orelha crescer, o pelo... Não, irmão, isso deve virar lobisomem. Amar é outra coisa. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido amar. E ponto. Até aquelas pessoas que você parece que não tem muita afinidade, mas você decidiu amar. O que é mais fácil, decidir amar ou decidir odiar? Eu sei que para nós vamos dizer, é mais fácil odiar. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer o mal. Mas em termos de eleição, é a mesma coisa. Tanto eu posso decidir amar, como eu posso decidir odiar. Mas pelo fato de que eu vivo na prática do ódio, então para mim é o café com leite mais fácil para tomar, o ódio. Mas se eu tomar o posicionamento de amar, eu também o amarei. Veja, Deus, Ele tomou o posicionamento de amar-nos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um posicionamento. Deus escolheu amar. E agora Ele está dizendo a você e a mim, neste mundo de falsidade, só há uma forma de você vencer, é você se conservar no amor de Deus. No amor de Deus. Amar de verdade. Amar de verdade. E Jesus deu umas recomendações tão interessantes, Ele disse,
orai pelos que vos perseguem, falar bem daqueles que vos maldizem. Amar. É difícil. Está numa decisão. Então o Judas está dizendo: conserva vocês no amor de Deus. Enfrenta a oposição do inimigo de nossa alma. Qual é a arma que vence o inimigo? Qual é a arma que vence as indiferenças? Qual é a arma que vence todo o pensamento prepotente? Amor. Paulo disse: o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor, amar. Irmãos, o carrasco que está lhe dando sofrimento, flagelo em Cristo, antes da crucificação, ele estava 100% sendo amado por Jesus. Os dois ladrões, havia uma à direita e outra à esquerda. E eles estavam blasfemando de Jesus. E Jesus continuou amando eles. No meio daquela conversa, um deles caiu em si e se arrependeu. O outro não. É possível morrer e ir para o inferno sendo amado por Deus? Claro que sim. Porque isso depende de uma decisão minha e sua. É uma decisão pessoal. Então é possível continuar amando aqueles que são falsos. Aqueles que praticam a falsidade, aqueles que trazem notícias falsas, doutrinas falsas, pensamentos falsos, que levantam falsidade contra você, é possível continuar amando. E é o teste que Deus coloca em nossas vidas para saber se estamos conservando no amor de Deus ou não. Ele levanta pessoas para levantar calúnia contra você, para dizer coisas falsas contra você. Há duas formas de sofrer: inocente e culpado. Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos. Ali está dizendo, uma pessoa que está sofrendo injúrias, maldades e falsidades, mas essa pessoa é inocente. Então alegre-se, fique feliz. É que na hora que estão falando mal de você, levantando calúnia de você, ou trazendo uma mensagem falsa a você, não lhe causa tanta alegria. Nós somos mais daquele doutrinamento de olho por olho e dente por dente. Nós somos mais daquele pensamento de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E já dá logo o ponto final, 7. Para Pedro, 7 era algo monumental. Aí Jesus disse: não, Pedro, é 7 vezes 7. E vem uns mais espirituais e disse: 49 vezes ao dia. Então, se você não pecou 49 vezes hoje contra o seu irmão, amanhã a conta começa do zero. Você tem mais 49. O que é que Jesus está dizendo? Que há limite para o perdão? Não é isso. A ideia do texto é: o perdão, ele é ilimitado. Não há uma quantidade de pecado que você deve perdoar. Não, porque Deus também não nos perdoa por quantidade, por lotes de pecado, não. Ele nos perdoa hoje e sempre. Louvado seja o Senhor. Então eu e você, para poder vencer a falsidade, nós precisamos nos conservar no amor, enfrentar a oposição do inimigo com amor. Com amor.
Aquela música do Roberto Carlos para nós não serve. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não, para nós não serve ela. O amor está disposto a padecer, a sofrer, a ser humilhado, a ser maltratado. É por isso que eu tenho uma briga grande com esses hinos de triunfalismo que nós cantamos. É por isso, porque esses hinos são destituídos de amor. O mal que a pessoa deseja para você, você não tem que desejar em troca. E tem aquele pessoal, essas são aquelas frases, né? As frases mais sem vergonha que já houve. Desejo em dobro tudo aquilo que me desejares. Eu conheci um irmão que ele escreveu na porta da casa dele: Senhor, dê vida longa aos meus inimigos, para que eles possam ver a minha vitória de pé. Quer uma frase mais vingativa do que essa? É uma frase completamente destituída de amor. Senhor, me dá força para amar os meus inimigos. É uma frase joia. Senhor, me dá força para mim, com amor, combater a falsidade. É uma frase joia. Mas nós não queremos isso. Aliás, irmãos, nós somos como os vingadores do espaço. Nós gostamos de vingança. A gente quer ver sangue. A gente quer ver o cara morto, seco que nem uma caveira. Eu ainda vou te ver seco como uma caveira e um grilo cantando dentro. Eu tenho esperança que a desgraça te acompanhe, que um caminhão te atropele. Isso daí não é ser cristianismo. Isso é ser revanchista. O cristão ama. Os crentes que eram jogados na arena, eles continuavam orando para Deus salvar a Nero. Aqueles que lhe impunham sofrimento, eles continuavam orando em favor. Deus tem misericórdia. E sabe o que foi que fez Jesus? Na hora que abriu os braços dele para pregar na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha espírito de vingança, de revanchismo. E se eu, como crente, como filho de Deus, e você também, se há em nós este espírito, significa que não faz parte de Deus. Não procede de Deus. Procede de outra fonte, menos de Deus. Nosso espírito é um espírito que está conservado no amor, resistindo à falsidade com amor e vivendo este amor cada dia. Aleluia. O crente desenvolve. Sabe como que você desenvolve a sua imunidade espiritual? Ou fortalece? Através das falsidades. Por que que nós tomamos vacina? Quem tem mais de 50 é diabético, toma de graça no posto de saúde a vacina antigripal. Para criar anticorpos, para defender você quando o vírus chegar. Por que que você precisa de problemas, de lutas, de perseguição, de dificuldade, de sofrimento, de noite sem dormir, de lágrimas, de dores? Você está criando anticorpos. Anticorpos espirituais. Então, se alguém levantou uma calúnia contra você, fez uma falsidade contra você, fique tranquilo, aquilo que não mata, dá saúde. Então fique tranquilo, meu irmão, porque amanhã, quando levantar de novo, você já está imune. Você vai dizer: por este problema passei eu, e Deus me deu vitória, vou passar de novo. Aleluia. Glória a Deus. Falsidade. Pergunta para o seu irmão se ele é falso. Isso. Só um pouquinho, né? O crente desenvolve essa imunidade quando enfrenta com a palavra as táticas do inimigo. Irmãos, Jesus lá na provação, ele não xingou o diabo. Não.
Na tentação do deserto, ele não chamou ele de capiroto. Não. Jesus combateu ele na moral, como diz o pessoal. Na moral, com a palavra. O diabo estava andando por lá, chegou e disse: olha, se tu és o filho de Deus, diga que essa pedra se transforme em pão. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem. Se fosse um, como eu, crente, eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. Você vai ver agora. Pedra, se converta em pão. Só não quero o pão do Carlão, mas se converta. Porque nós, irmãos, nós gostamos do quê? É fantástico. É disso que a gente gosta, do fantástico, do extraordinário, daquilo que dá publicidade. Filma aí. Ó, tá filmando. Vou orar agora. Filma, tô orando. Bobeira, irmão. A palavra é a arma poderosa para fazer com que você se torne imune contra as táticas de Satanás. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Uma das coisas que eu admiro em Satanás, pastor, sim, vou dizer para você, o sujeito persistente. Pensa num camarada. Ele leva tanta bofetada, vem com a cara quadrada, arrebentada, parece o Frankenstein. Todo emendado, mas ele não desiste. Se ele não conseguiu hoje, amanhã ele volta. Olha eu de novo. Não tem um cara mais persistente do que esse, não. O sujeito insistente, persistente, damos a porta na cara dele, mas no outro dia ele toca a campainha. Você fala para ele que não hoje, mas amanhã ele diz: mas e se de repente você mudar de ideia? Ele é terrível, irmão. Ele não vai desistir. Isso significa que você deve todo o tempo também estar preparado. Ele vai voltar amanhã, mas tenha certeza que amanhã você está conservado no amor de Deus. Submerja nesse amor. Aleluia. Conservai-vos. Como um crente pode fazer isso, pastor? Meu irmão, o grande problema dos crentes hoje é a falta desse livro. Eles não leem, eles não meditam, eles não estudam. Eu não consigo entender. Tem crente que aproveita para ler a Bíblia na hora do culto. Então ele não lê a Bíblia a semana toda. Aí chega no culto, ele abre a Bíblia e fica lendo. Ler a Bíblia é um exercício diário. Você e eu precisamos tirar um tempo para lê-la, estudá-la, meditar nela, deixar ela falar conosco. Mas somos um povo que não conhecemos a Bíblia. Chega um testemunho de Teobaldo na porta da sua casa, já começa a tremer. Não vou nem atender lá, porque já sei, né? Eu não sei o que eu vou dizer para ele. Porque você não lê. Porque você não estuda. Porque você não medita nela. E a recomendação de Deus continua sendo a mesma. Não aparte de ti o livro desta lei. Antes medita nela. Medita. Somos um povo que não conhecemos a Bíblia. Você teria coragem de contratar um advogado que não conhece o Código Civil para te defender? Que não conhece as leis vigentes do país? Você teria coragem de contratar um médico que nunca fez uma cirurgia para operar o seu coração? Você teria coragem de entrar num avião onde o piloto nunca fez 1 hora de aula? Você não teria essa coragem, teria? Mas você tem coragem de entrar debaixo de uma autoridade espiritual que não conhece a Bíblia,
que diz qualquer baboseira lá e você ainda sai no reteté pulando e dizendo, Deus falou comigo. Irmão, vou dizer uma coisa a você e guarda isso no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus, ou estuda a palavra de Deus, ou medita na palavra de Deus, vinda de uma pessoa comprometida com ela, a tua vida tem melhorias. A tua vida tem melhorias, tem mudança, tem reflexão, tem direcionamento. Há vida para você. Então, meu querido, esses dias atrás disseram, olha, se começar a exigir algumas coisas, muitas igrejas vão fechar, vão mesmo. Porque, irmãos, você não sabe se é igreja ou se é centro de macumba. Esses dias atrás tinha um vídeo que dizia, vou revelar os 6 números da Mega Sena, segura aí. E no púlpito. Meu querido, se eu souber qual é os 6 números, você acha que eu vou revelar? É uma macumbagem, umas coisas sem vida. O irmão falou, olha, vamos ter a campanha 7 voltas nas muralhas. E pegaram, porque para um louco sempre tem 20 que segue. 20 loucos e começaram a rodear a matriz da igreja, no centro da cidade. Aí o irmão disse, por que vocês não fazem a campanha de 7 mergulhos na fornalha? Ninguém quer, né? É umas coisas, irmão. Aleluia. Como o crente pode fazer isso? Edificando-se na fé. Olha o versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima. Ele não está falando aqui da fé salvadora. Não. Ele está falando daquela fé que você precisa ter para viver cada dia a vida cristã e a sua vida sendo edificada. São ramificações da fé. Porque, irmão, a fé que salva é uma, a fé que cura é outra, a fé que faz crescimento é outra. São ramificações da fé, vem tudo de um trono só, mas tem a operacionalidade diferenciada. É como disse Paulo, há muitos ministérios, mas o Espírito é um. Há muitas operações, mas o Espírito é um. Vem só de uma fonte, mas atua em muitas direções. Se você ler Hebreus 11, você vai chegar à constatação que uns lá venceram pela fé, mas outros morreram pela fé. Então precisa de fé para vencer e precisa de fé para morrer. Qual das duas fés você tem? É bom ter as duas, né? Qual é o fundamento que usamos para esse crescimento de edificação espiritual na nossa vida? A Bíblia. A Bíblia. Você vai crescer espiritualmente? Irmão, isso aqui é vitamina. Isso é vitamina para crescimento espiritual. Começa a ler, começa a estudar, e você vai ver como você vai crescer. Vai crescer. Agora, se você não está crescendo, você está secando, é porque você não está tomando a vitamina. É por isso que está secando. Quais os materiais para a edificação? A Bíblia. A Bíblia. Faça uma decisão radical na sua vida. Fechei com a Bíblia. Não feche a Bíblia. Fechei com a Bíblia e não quero outro. Pare de gastar dinheiro com livro de autoajuda, mensagem de autoajuda, unção de autoajuda, segredos de autoajuda. 7 passos para a riqueza. Está todo mundo comprando. Porque todo mundo quer ficar rico. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e você deve se comprometer com ela. Se compromete com ela, ame ela, abrace ela, estude ela, arrisque ela.
Faça isso uma prática para você. E quem conhece a Bíblia, conhece o autor dela. Como é identificada essa fé? É a base sólida da revelação de Deus. Essa base sólida. Aí Paulo então fala dessa santíssima fé, ou Tiago fala dessa santíssima fé, dizendo a você e a mim, no versículo 21, e compadecei-vos, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Cada dia, ainda que ele está usando uma linguagem de construção, edificar, mas ele não está falando de você fazer um edifício, mas ele está falando de você crescer. Crescer. E Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. O que é a graça? Favor. E o que é conhecimento? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta um dia aqui, que vem primeiro, conhecimento ou fé? É impossível você exercitar fé se não tiver conhecimento. Você precisa conhecer para crer. É por isso que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, quando você ouve a palavra, o teu conhecimento é iluminado e você passa a crer. Sem isso não tem como crer. Aí ele disse, orando no Espírito. Há umas palavras que a gente muitas vezes vê os crentes usando, e a gente quer crer mais que é por falta de conhecimento do que por loucura. Eles dizem assim, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, os irmãos ficam em espírito de oração. E tem uns que não falam nem espírito, dizem espírito. Os irmãos ficam em espírito de oração. Olha, eu vou ministrar esta palavra aqui, o irmão fica em espírito de oração aí. Não existe espírito de oração, irmão. Não, existe oração no Espírito. Oração no Espírito. Aí Judas vem dizer aqui para mim e para você. Orando no Espírito. Orar no Espírito. O que é isso, pastor? Há duas formas de orar no Espírito. Duas. Orar no Espírito, primeiro, é orar dentro do propósito do Espírito Santo. Paulo disse em Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito, fala conosco. Ele fala. Se você é um crente de verdade, porque o que mais tem é crente falso. Se você é um crente de verdade, o Espírito Santo fala no teu espírito. Ele fala. Ah, mas eu não escutei ele dizendo, João! Não, ele não vai falar assim. Maria! Não, não é assim. Ele fala lá dentro da tua alma. Ele é sugestivo. Ele não é sensitivo. Ele é sugestivo. Ele faz aquela sugestão dentro de você. Uma palavrinha pequena. Uma abordagem pequena. Um momento pequeno. E ele fala. O grande problema nosso é que a gente não escuta. Estamos com Samuel. E precisamos de alguém para nos orientar, dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouve. E disse o Espírito a Filipe, ajunta-te a este carro. Ah, foi uma voz de trovão, ele, Filipe! Não, uma voz interior, a voz do Espírito. Orando no Espírito significa orar no propósito revelado pelo Espírito Santo. É por isso que eu digo a vocês que oração não é qualquer coisa, a oração é um exercício que leva tempo para ser desenvolvido. Quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e você começa a orar por coisas que você não imagina. Porque você pode orar no Espírito, mas você também pode orar pelas suas vontades próprias. São orações. Agora, qual é a outra oração no Espírito? É aquela oração espiritual. Que oração espiritual? É orar.
falando em línguas. Irmãos, eu sei que nós vamos longe hoje, mas eu vou dizer para você uma coisa. Notou que a gente só fala línguas quando de repente arrepia o couro? Arrepiou, eu falo. Emocionei, eu falo. Não, irmão. Quando você fala em línguas na sua oração particular, você deve orar em línguas. Mas como assim, pastor? Eu não vou estar orando na carne? Ah, meu irmão, acaba com esse negócio. A carne sempre pende para o pecado. Você já viu oração ser pecado? Se você ler Atos capítulo 2, e começaram. Os crentes pensam que na hora o Espírito Santo vai vir, pegar a língua dele e começar. Pá, 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 pá. Não, meu irmão, é você que vai falar. Abre a tua boca e fala. Acabou. E começa a falar as línguas que Deus te deu. Ainda que ela não seja tão bonita. Mas fala. Aproveita a sua oração particular, pessoal, com Deus. E fala, 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 fala. Ah, mas eu não estou entendendo, fique tranquilo. O importante, quem precisa entender é quem está ouvindo. Não é quem está falando, meu irmão. E se Deus te deu esta língua para falar, é porque Ele entende perfeitamente a linguagem que você está falando. Aleluia. Então orar no Espírito é isso, meu irmão. Comece, faça o teste. Faça. E depois segura que eu quero ver, como disse o Galvão. Vai. O que acontece com a gente, irmãos? A gente só fala em línguas quando está emocionado. Ah, se eu estou chorando, eu falo. Não, irmão, você não precisa depender das suas emoções. Você não precisa depender do couro engrossar, de arrepiar o couro. Não! Você precisa falar. Ah, mas como é que eu vou falar com os olhos secos? E quem disse para você que precisa estar com o olho molhado para falar em línguas? Fala, meu querido. Vai para a sua oração particular e fala. E fala, e fala, e fala, e fala, e volta a falar. E você vai ver. Você não entendeu nada, mas quem está te ouvindo entendeu tudo. E as coisas começam a acontecer. Agora, irmãos, eu preciso falar isso porque senão vai ficar inconcluso. Veja, falar em línguas é um código que Deus deu a você para comunicar com Ele. Quando você fala em línguas, você fala diretamente a Deus. O seu entendimento fica sem fruto, mas o seu espírito, como disse Paulo, ora bem. E quando você fala em línguas, uma das coisas lindas disso é que Deus entende, mas o inimigo não entende. Ele fica por ali, o que será que esse cara tanto fala? Rapaz, o que será que ele está querendo? E você está lá no, não sei como é a sua língua, né? Se é quase, mas você está lá. E ele fica desesperado, tentando entender o que você está falando. Mas aí o Espírito Santo pega aquelas línguas que você fala e coloca lá no íntimo de Deus, no interior de Deus, na profundidade de Deus. Coloca a tua oração lá. E não te assuste que depois a resposta chega. A resposta chega, a resposta chega. Há algumas coisas que você precisa falar no seu idioma compreensível. Se você está diante de um demônio, para ser expulso, não vai falar em línguas. O demônio não entende. Ele já é burro por natureza, ainda você vai falar em línguas com ele. Jesus disse, em meu nome. Tem uns crentes que entram no manto. O demônio está lá saltando, pulando, ele está aqui.
E o demônio disse: eu quero ir embora. Para de falar e manda eu embora. Fala, meu irmão, uma palavra compreensiva, mas na sua oração particular, fala em mistério com Deus. Se você quiser falar em línguas nessa igreja, aqui você pode também. Aqui não pode ser linguarudo, mas falar em línguas está liberado. Você pode falar. Ah, mas não é meninice, pastor. Irmão, pode ser menino aqui dentro, irmão. É preferível ser menino para as coisas de Deus do que ser malandro para as coisas do pecado. Tem muita gente, irmão. Ai, eu já sou maduro. Maduro o quê? Quem está maduro está próximo de ser podre. É melhor ser menino. Abandone as coisas de meninos que são vulgares, mas se apega às coisas de menino que são espirituais. Jesus disse: se não fizerdes como uma criança, não entra lá. Não se esqueça disso. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: você fala em línguas? Agora diga para ele: eu nunca ouvi. Diga para ele: eu nunca ouvi. Tem uns obreiros que eles falaram língua no dia que foi para separar eles a diácono. Nunca mais, irmão. Nunca mais, de jeito nenhum. Irmão, as pessoas dizem: isso é coisa do passado, pastor. Irmão, eu quero uma igreja que fala em línguas, que pula, que salta, que profetiza, que tem visões. Ah, meu irmão, eu anelo por uma igreja assim. Eu não aguento uma igreja onde se canta, ninguém dá um glória a Deus. Você está aqui, irmão, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, dê um aleluia. As nossas igrejas estão assim. Você não sabe se você está num culto ou se está num velório. É aquele silêncio. Olha, não grita muito, senão o morto acorda. Irmão, a Bíblia diz: entrai por suas portas com ações de graças e com hinos de louvores. Paulo disse: quando vos reunis, uns têm cântico, outros têm profecia, outro tem língua, outro tem um monte de coisa. Irmão, faça tudo isso com ordem e decência, mas nunca perca esta primícia. É, irmão. Aleluia. Oh, eu tenho saudade daquele tempo que as nossas igrejas eram apedrejadas. Você estava no fogo puro, lá o tijolo caía, pá! Você não sabia se era uma voz de um anjo ou se era um trovão. E dava glória. Aqui no telhado chegava a fazer... Poder de Deus. Camarada entrava, irmão, já começava a tremer. Não tinha pecado escondido. Não. Sempre tinha um profeta lá, uma profeta. Dava aquela rodopiada assim... Homem, confessa! Eita Deus! Esta igreja! Aleluia! Aleluia! O que aconteceu? A falsidade, irmãos, matou, sufocou. Falsidade. De repente, o mais importante na igreja não é Jesus, é o pastor presidente. O pastor presidente é o mais importante aqui, sabe? Ó, todos os folhetos têm que ter o meu nome, toda a faixa vai ter que ter o meu nome. É uma competição de uma bestagem que não tem fim. O trono já está ocupado, irmão. Jesus já está sentado no trono. Mas a gente hoje está fazendo culto à personalidade, ao nome, à pessoa, a isso e aquilo. Aí Deus diz: hoje eu não vou lá porque eles não vão cultuar a mim, eles vão fazer o culto do pastor. Aí nós vamos. Orando no Espírito. 3 princípios que o crente deve ter para com o Espírito Santo que reside nele. Primeiro, não entristecer o Espírito. Você pode entristecê-lo. O que é entristecer o Espírito? É fazer coisa que desagrada o Espírito Santo.
Quando você faz alguma coisa que desagrada o Espírito Santo, você entristece ele. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem ciúmes de você. Entristeceu ele. Segundo, não apagar o Espírito. Tem um crente que é bombeiro, né? Uma mangueirinha. Apagar o Espírito. Irmãos, se o Espírito Santo, que é o motor da tua vida cristã, for apagado, acabou. Acabou. A força da tua vida cristã é o Espírito Santo, meu amigo. Ou você pensa que é fácil seguir a Cristo? Não é fácil. Ele é que te dá essa força para seguir. Quantas vezes você quis desanimar? Quantas vezes você levantou dizendo, vou rasgar a Bíblia, vou rasgar a harpa, vou jogar tudo fora e acabou. Mas de repente o Espírito Santo disse, você vai fazer isso? Eu vou. Você vai fazer? Vou sim. Por que você vai fazer? Porque eu estou com raiva. Mas por que você está com raiva? Eu estou aqui. Ah, o senhor está aqui? Aí começa a diminuir a tensão, né? Aí vou, tem um hino na harpa, vou cantar. Vou ler uma palavra, vou para o culto. Ele é que te dá força para você viver a vida cristã. Não existe crente super-homens. E nem irmã Mulher Maravilha. O que existe é crente cheio do Espírito Santo e vivendo a vida cristã. Aleluia. Então não apague o Espírito Santo. E neste mundo de falsidade, mais que nunca nós precisamos dele. E por último, o outro princípio é andar no Espírito. Andar. Isso fala de ação contínua. Andar como? Andar no Espírito. Não é sair do corpo e sair andando não, meu irmão. Andar no Espírito é andar dentro dos propósitos do Espírito Santo. Isso é andar no Espírito. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, o Teu Filho Santo, bendito e amado, é que nesta noite, Senhor, diante da Tua presença estamos. Precisamos da Tua ajuda nestes mundos de trevas, de sofrimento, de falsidade, para viver a vida cristã e viver a Tua palavra com dignidade, com força. Espírito Santo, eu sei que no nosso meio há pessoas que outrora foram feridas, outrora foram, Senhor, caluniadas. Senhor, também pessoas que nos acompanham pela internet, que quem sabe, Senhor, foram feridas, caluniadas, levantaram todo tipo de falsidade contra elas. Igrejas, pastores, Senhor, que quem sabe estão sendo perseguidos, ou no meio da congregação levanta doutrinas falsas, sofrimento e angústia. Meu Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, e Tu és o Deus desta igreja. Eu te peço que nesta noite, o Senhor que cura a ferida, o Senhor que arranca o mal, a maldade, o Senhor que destrói a obra das trevas, o Senhor que faz milagres, o Senhor que faz resplandecer a Tua graça, a Tua glória e a Tua presença, visita agora, Senhor, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai operando com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, também a oferta que vamos ofertar, Senhor, recebe agora em o nome de Jesus.